O que seria de nós se soubéssemos toda a verdade? Você já se perguntou o que aconteceu naqueles 40 dias após a ressurreição, quando Jesus caminhou entre seus discípulos, falando-lhes sobre os mistérios do reino? A história oficial que conhecemos é apenas um fragmento de um oceano de revelações. O que foi escondido de seus olhos por quase 2000 anos. O que as autoridades religiosas não querem que você descubra sobre os ensinamentos secretos transmitidos após aquele túmulo vazio. A Bíblia Etíope, esse manuscrito ancestral, preservado nas montanhas da África, contém páginas que jamais chegaram até você. Páginas que desafiam tudo o que você acredita saber sobre a espiritualidade cristã. Enquanto a mente consciente busca conforto nas certezas dogmáticas, o inconsciente coletivo sempre soube que havia mais, muito mais. Como diria Jung, estamos diante do arquétipo da revelação oculta, aquele conhecimento primordial que permanece adormecido nas profundezas da psique humana, aguardando o momento de despertar. Não seria esse o verdadeiro significado da ressurreição? Não um corpo físico que volta à vida, mas uma consciência expandida que transcende os limites da morte e do tempo? Os manuscritos etíopes não são meras curiosidades históricas ou relíquias empoeiradas. São portais para dimensões psíquicas que a Igreja institucional tentou selar com cimento dogmático. São janelas para o self, para usar o termo junguiano, aquela totalidade psíquica que integra consciente e inconsciente, luz e sombra, divino e humano. O que você experimentaria se pudesse ouvir as palavras não filtradas do Cristo ressuscitado? Que transformações ocorreriam em sua alma se você tivesse acesso ao que foi dito naqueles 40 dias misteriosos? A sincronicidade que trouxe esses textos até nossos dias não é coincidência. É o chamado do inconsciente coletivo em um momento em que a humanidade está à beira de um abismo psíquico sem precedentes. Nossa consciência fragmentada clama por integração. Nosso espírito dividido anseia pela totalidade que apenas o conhecimento esotérico pode proporcionar. E é justamente agora, quando as estruturas psíquicas tradicionais estão desmoronando, que emergem essas revelações guardadas há milênios nas terras altas da Etiópia. Imagine por um momento, e se o cristianismo que conhecemos fosse apenas a sombra projetada de um ensinamento muito mais profundo? E se o Cristo histórico tivesse transmitido aos seus discípulos mais próximos conhecimentos que transcendiam qualquer religião institucionalizada? As palavras que você está prestes a conhecer não apenas desafiam dogmas, elas dissolvem as próprias fronteiras entre o sagrado e o profano, entre o divino e o humano, entre o eu e o outro. Mergulhemos nas profundezas desse oceano simbólico. Os textos etíopes falam de um Jesus que não veio para fundar uma religião, mas para despertar no ser humano a consciência de sua própria divindade. O reino não está fora, mas dentro de vós, dizia ele aos discípulos atônitos. Não me busqueis em templos de pedra ou em rituais vazios, mas na caverna escura de vosso próprio coração. Esta linguagem, tão semelhante à alquimia psíquica que Jung estudou profundamente, aponta para um processo de individuação. A jornada da alma em direção à sua totalidade essencial. Nos pergaminhos etíopes, Jesus revela que a verdadeira ressurreição não é um evento histórico único, mas uma possibilidade permanente para todo ser humano que desperta para sua natureza divina. Antes que Abraão fosse, eu sou. Essa declaração enigmática ganha novos contornos quando compreendemos que o Cristo não estava falando de uma identidade histórica, mas de um estado de consciência atemporal, acessível a todos nós. O eu sou não é uma pessoa, é um estado de ser, uma realização da identidade fundamental entre a consciência humana e a divina. É desconcertante pensar que estes ensinamentos foram deliberadamente suprimidos, não é?
Os primeiros concílios da Igreja, em sua ânsia por uniformidade dogmática, relegaram ao esquecimento qualquer texto que sugerisse a autonomia espiritual do indivíduo. Como Jung nos ensinou, a instituição religiosa frequentemente funciona como uma proteção contra a experiência religiosa autêntica, aquela que nos coloca em contato direto com o luminoso, com o tremendum fascinans que habita as profundezas da psique. O que a hierarquia temia, e ainda teme, é justamente a dissolução do papel intermediário do sacerdote, do guru, da autoridade espiritual externa. Os textos etíopes revelam um Cristo que não pede seguidores, mas companheiros, que não exige obediência, mas compreensão, que não promete salvação futura, mas despertar presente. Aquele que beber da água que eu lhe der, diz um dos fragmentos mais impactantes, tornar-se-á uma fonte jorrando para a vida eterna. A água, símbolo universal do inconsciente, transforma-se em fonte viva quando a consciência penetra suas profundezas e integra seus conteúdos. Não é isso que Jung chamou de processo de individuação, a transformação da psique fragmentada em um todo coerente e fluido. Você já sentiu aquela inquietude profunda, aquele vazio existencial que nenhum dogma consegue preencher? Aquela sensação de que há algo mais, muito além das fórmulas prontas e das respostas fáceis? Essa é a voz do Self chamando, o centro regulador da psique que busca a expressão através dos símbolos e dos sonhos. E é precisamente essa voz que ecoa nos ensinamentos secretos de Jesus, preservados milagrosamente nos manuscritos etíopes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Os textos canônicos deixam a pergunta no ar, como um enigma sem resposta. Já os manuscritos etíopes são claros. A verdade libertadora é o conhecimento da própria natureza divina do ser humano. Vós sois deuses, teria dito Jesus, citando os Salmos, mas dando a essa afirmação um significado muito mais profundo. Não uma promessa futura, mas uma realidade presente que precisa apenas ser reconhecida. A Igreja primitiva dividiu-se precisamente neste ponto. De um lado, aqueles que compreendiam o cristianismo como um caminho de realização interior, de gnose direta do divino. De outro, os que preferiam a segurança das estruturas hierárquicas, dos rituais externos, da fé como obediência a dogmas estabelecidos. A história oficial nos conta apenas a versão dos vencedores. Aqueles que construíram a ortodoxia, que definiram os limites do cânone, que determinaram o que era heresia e o que era verdade. Mas a psique humana não se submete facilmente a imposições externas. O que é reprimido no consciente retorna através do inconsciente, muitas vezes sob formas distorcidas e patológicas. Os arquétipos negados não desaparecem, transformam-se em sombras que projetamos sobre o mundo e sobre os outros. Não seria a história das perseguições religiosas, das guerras santas, das fogueiras inquisitoriais, um exemplo terrível dessa projeção da sombra? A violência, em nome de Deus, não seria o retorno distorcido daquele Cristo interior negado, daquela divindade imanente que não reconhecemos em nós mesmos? Os manuscritos etíopes falam de um Jesus que ensinou técnicas específicas de meditação, de contemplação interior, de expansão da consciência. O reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda, diz ele, utilizando uma metáfora que aparece também nos evangelhos canônicos. Mas o texto etíope acrescenta: plantai essa semente no solo fértil de vossa consciência, regai-a com atenção constante, e ela crescerá até se tornar uma árvore onde habitam os pássaros do céu. Os pássaros, símbolos universais do espírito, representam aqui as dimensões superiores da consciência que se manifestam quando cultivamos sistematicamente nossa vida interior. É impressionante como esses ensinamentos ressoam com tradições contemplativas de diversas culturas.
A meditação budista, o Raja Yoga hindu, o sufismo islâmico, a cabala judaica, todos apontam para essa mesma possibilidade de expansão da consciência através de práticas sistemáticas de interiorização. Jung reconheceu essas convergências e as interpretou como manifestações diversas dos mesmos arquétipos fundamentais do inconsciente coletivo. O Cristo ressuscitado dos textos etíopes parece ter ensinado algo muito semelhante, um caminho universal de realização que transcende dogmas particulares. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta afirmação, tantas vezes interpretada de forma exclusivista, ganha nos manuscritos etíopes uma dimensão radicalmente diferente. O eu que fala não é a pessoa histórica de Jesus, mas o princípio crístico presente em todo ser humano. O caminho não é uma religião institucional, mas a jornada interior de autoconhecimento. O Pai não é uma divindade antropomórfica externa, mas a fonte primordial da consciência. Você consegue sentir a vertigem dessas revelações? A sensação de que o chão dogmático desaparece sob seus pés, mas ao mesmo tempo surge a possibilidade de asas para voar. É a experiência da morte iniciática, tão bem descrita por Jung em seus estudos sobre alquimia e religiões de mistério. A dissolução necessária das estruturas cristalizadas da consciência para que possa emergir uma nova configuração psíquica, mais ampla e mais integrada. Os manuscritos etíopes descrevem detalhadamente esse processo de morte e renascimento simbólicos. Jesus teria ensinado aos discípulos uma sequência específica de visualizações, respirações e mantras que facilitariam essa passagem. Morrei antes de morrer, diz ele em uma passagem especialmente impactante. Aquele que não nasce duas vezes não poderá ver o reino. O nascimento duas vezes não se refere ao batismo ritual, mas a uma experiência psíquica profunda de dissolução do ego e emergência do self como centro da personalidade. É fascinante como esses ensinamentos iluminam certas passagens enigmáticas dos evangelhos canônicos. Em conversa com Nicodemos sobre nascer de novo, o episódio da transfiguração no monte, a ressurreição de Lázaro, todos ganham contornos de instruções iniciáticas quando lidos à luz dos textos etíopes. Não seriam relatos de eventos históricos externos, mas descrições simbólicas de processos psíquicos internos, codificados em uma linguagem que só os iniciados poderiam compreender plenamente. O Cristo ressuscitado dos manuscritos etíopes ensina que a percepção ordinária do mundo é apenas a superfície de uma realidade muito mais profunda. O reino está espalhado sobre a terra, mas os homens não o veem, diz ele. Aprendei a enxergar com o olho do coração, e descobrireis o esplendor divino presente em cada partícula de existência. Não é uma fuga do mundo, mas uma imersão mais profunda nele. Não é transcendência da matéria, mas descoberta de sua verdadeira natureza luminosa. Jung chamou esse estado de percepção ampliada de função transcendente, a capacidade da consciência de integrar conteúdos do inconsciente e, assim, expandir seus próprios limites. Nos momentos de inspiração artística, de insight científico, de êxtase religioso, experimentamos lampejos dessa função. Os ensinamentos do Cristo etíope parecem oferecer técnicas específicas para estabilizar e aprofundar esses estados, transformando-os de experiências fugazes em um modo permanente de ser no mundo. Mas por que esses textos permaneceram ocultos por tanto tempo? Por que a tradição etíope conseguiu preservá-los, enquanto no Ocidente foram sistematicamente eliminados? A resposta pode estar na natureza mesma do cristianismo etíope, que se desenvolveu de forma relativamente isolada das grandes controvérsias dogmáticas que sacudiram a Igreja nos primeiros séculos.
Enquanto Roma e Constantinopla disputavam definições metafísicas sobre a natureza de Cristo, os mosteiros nas montanhas da Etiópia cultivavam silenciosamente uma tradição contemplativa mais próxima dos ensinamentos originais. É significativo que a Etiópia seja mencionada várias vezes na Bíblia, inclusive no famoso episódio do eunuco etíope batizado por Filipe, narrado em Atos dos Apóstolos. Há indícios de que o cristianismo chegou àquela região muito cedo, possivelmente trazido por judeus convertidos que mantinham laços com as comunidades judaicas da Etiópia. Essa conexão judaico-cristã etíope pode ter sido o canal pelo qual os ensinamentos esotéricos foram transmitidos. A tradição judaica etíope, conhecida como Beta Israel ou Falasha, preservou práticas e textos que remontam ao período do Primeiro Templo, muito antes do exílio babilônico, que transformou profundamente o judaísmo rabínico. Não seria surpreendente que também tivesse conservado aspectos do cristianismo primitivo que se perderam em outras regiões. Jung observou frequentemente como tradições marginais, desenvolvidas longe dos centros de poder religioso e intelectual, muitas vezes preservam elementos arquetípicos em formas mais puras e diretas. Os manuscritos etíopes falam de uma compreensão do tempo radicalmente diferente da linearidade histórica que predomina no pensamento ocidental. Jesus teria ensinado que passado, presente e futuro coexistem em um eterno agora, acessível à consciência que transcende as limitações do ego. Antes que Abraão fosse, eu sou. Não uma afirmação histórica, mas uma declaração ontológica sobre a natureza da consciência divina, que é atemporal. Essa visão ressoa profundamente com o conceito junguiano de inconsciente coletivo, onde o tempo cronológico dissolve-se em um presente eterno, habitado por arquétipos primordiais. Os sonhos, os mitos, as visões místicas, todos acessam essa dimensão onde as categorias habituais de tempo e espaço não se aplicam. O Cristo ressuscitado dos textos etíopes parece ter oferecido técnicas específicas para navegar conscientemente nesse oceano arquetípico, sem perder-se em suas correntes avassaladoras. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta promessa, que encerra o Evangelho de Mateus, adquire nos manuscritos etíopes uma dimensão muito mais concreta. Jesus não estaria falando de uma presença metafórica ou de uma assistência ocasional em momentos de necessidade, mas de uma possibilidade constante de comunhão direta com a consciência crística. Uma presença viva e imediata, acessível a qualquer momento através de técnicas específicas de interiorização. Você já experimentou momentos de clareza absoluta? Instantes de compreensão tão profunda que parecem vir de uma fonte além de seu intelecto habitual? São vislumbres daquilo que os manuscritos etíopes chamam de a mente de Cristo. Não uma entidade externa, mas um estado superior da própria consciência humana, quando esta se conecta com suas raízes mais profundas no inconsciente coletivo. Jung descreveu experiências semelhantes como manifestações do Self, o centro regulador da psique que transcende e inclui o ego. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Nos textos canônicos, esta frase soa como uma despedida, uma bênção final antes da partida definitiva. Já nos manuscritos etíopes, ela introduz ensinamentos detalhados sobre como cultivar um estado de consciência caracterizado por serenidade profunda em meio à atividade externa. Não uma paz passiva de quem se retira do mundo, mas a tranquilidade dinâmica de quem encontrou seu centro e age a partir dele. É impressionante como esses ensinamentos antecipam descobertas da neurociência contemporânea sobre estados meditativos profundos e suas repercussões no sistema nervoso. Os textos descrevem alterações na respiração, no ritmo cardíaco, na temperatura corporal, que correspondem precisamente ao que pesquisadores modernos observam em praticantes avançados de meditação.
O Cristo etíope parece ter sido não apenas um mestre espiritual, mas um profundo conhecedor da psicofisiologia humana. Eu e o Pai somos um. Esta afirmação, que causou escândalo entre as autoridades religiosas da época, é explicada nos manuscritos etíopes não como uma reivindicação exclusiva de Jesus, mas como uma possibilidade aberta a todo ser humano que realiza sua verdadeira natureza. A unidade com o divino não seria um privilégio único do Cristo histórico, mas o destino potencial de toda consciência que desperta para sua origem transcendente. Jung descreveu esse estado de unidade como a culminação do processo de individuação, o momento em que o ego reconhece e aceita sua subordinação ao self, integrando-se harmoniosamente na totalidade da psique. Não é uma dissolução da individualidade, mas sua realização mais plena. Não é perda de identidade, mas descoberta de uma identidade mais ampla e mais autêntica. Os textos etíopes revelam um Jesus profundamente conhecedor das tradições esotéricas de sua época. Ele menciona explicitamente ensinamentos dos mistérios de Eleusis, das escolas herméticas egípcias, das tradições zoroastrianas e budistas. A verdade é uma, mas os sábios lhe dão muitos nomes, diz ele, antecipando em séculos o conceito de filosofia perennis, que seria elaborado muito mais tarde por filósofos como Leibniz e Aldous Huxley. Essa visão inclusiva e universalista contrasta radicalmente com o exclusivismo dogmático que caracterizou grande parte da história cristã oficial. O Cristo dos manuscritos etíopes não veio abolir outras tradições espirituais, mas revelar seu núcleo comum, sua essência arquetípica que transcende formas culturais particulares. Jung chamaria isso de reconhecimento dos arquétipos universais por trás das diversas expressões religiosas e mitológicas. O reino dos céus sofre violência, e os violentos o arrebatam. Esta enigmática afirmação dos evangelhos canônicos ganha nos textos etíopes uma interpretação surpreendente. A violência mencionada não seria física ou externa, mas a intensidade necessária para romper os condicionamentos mentais, as prisões conceptuais, as identificações egóicas que nos mantêm separados de nossa verdadeira natureza. É preciso uma espécie de força espiritual para quebrar a inércia da consciência ordinária e penetrar em dimensões mais profundas da psique. Jung falava da noite escura da alma como um estágio necessário no processo de individuação. Aquele momento de crise profunda em que todas as certezas desmoronam, todas as identificações se dissolvem e o ego experimenta um vazio aterrorizante. Os textos etíopes descrevem essa mesma passagem como parte essencial do caminho espiritual, mas oferecem técnicas específicas para navegá-la sem sucumbir ao desespero ou à loucura. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza mencionada não seria uma condição moral externa, mas um estado de transparência psíquica, de clareza interior, que permite que a luz da consciência superior brilhe sem distorções. Os manuscritos descrevem exercícios detalhados de purificação dos centros sutis do corpo, algo muito semelhante ao que tradições orientais chamam de chakras, para facilitar a percepção direta da realidade divina. É fascinante como esses ensinamentos iluminam a rica tradição iconográfica da Igreja Ortodoxa Etíope, com seus mandalas complexas, seus anjos multicoloridos, suas representações geométricas do cosmos espiritual. Jung teria reconhecido nesses símbolos expressões do inconsciente coletivo, tentativas de mapear os territórios arquetípicos que o iniciado encontra em sua jornada interior. Não seriam meras decorações, mas verdadeiros mapas para a navegação da consciência em dimensões transpessoais. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O prólogo do Evangelho de João, com sua linguagem abstrata e filosófica,
ganha nos manuscritos etíopes interpretações surpreendentemente concretas. O verbo não seria apenas um conceito metafísico, mas uma vibração sonora específica, um mantra primordial cuja entonação correta produz estados alterados de consciência. Jesus teria ensinado aos discípulos a pronúncia exata desse som sagrado e as técnicas para utilizá-lo como veículo de transcendência. Isso remete diretamente aos estudos de Jung sobre o poder arquetípico de certos sons, palavras e fórmulas rituais. Em diversas tradições espirituais, encontramos a ideia de que determinadas combinações sonoras têm o poder de alterar o funcionamento normal da consciência e abrir portais para dimensões transpessoais. O Om dos hindus, o Amém dos judeus e cristãos, os Dhikrs do sufismo, todos parecem apontar para essa mesma realidade psicoacústica. Os textos etíopes revelam que Jesus não considerava sua missão como única ou conclusiva, mas como parte de um processo cósmico muito mais amplo. Outros virão depois de mim, teria ele dito, trazendo aspectos da verdade que vocês ainda não estão preparados para compreender. O Espírito de verdade não se esgota em uma única manifestação, mas se revela progressivamente ao longo das eras, conforme a consciência humana evolui. Esta visão evolutiva da revelação espiritual encontra paralelos surpreendentes no conceito junguiano de desenvolvimento da consciência coletiva ao longo da história. Para Jung, a psique humana não é estática, mas um organismo vivo em constante processo de diferenciação e integração. Novos conteúdos emergem do inconsciente à medida que a consciência se torna capaz de assimilá-los, em um movimento espiral de expansão contínua. Muitas moradas há na casa de meu pai. Nos textos etíopes, Jesus explica esta afirmação em termos de múltiplos níveis ou dimensões de consciência, cada um com suas próprias leis, seres e possibilidades de experiência. A casa do Pai não seria um lugar físico ou mesmo um paraíso pós-morte, mas a totalidade do espectro da consciência, do qual nossa percepção ordinária representa apenas uma faixa extremamente limitada. Jung descreveu algo semelhante em seus estudos sobre experiências visionárias, estados de transe xamânico e jornadas místicas. Há uma consistência notável nos relatos de diferentes culturas e épocas sobre esses outros mundos, acessíveis à consciência em estados não ordinários. Os manuscritos etíopes parecem oferecer um mapa detalhado desse território e instruções precisas sobre como navegá-lo conscientemente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esta promessa ganha nos textos etíopes uma dimensão prática extraordinária. Jesus teria ensinado técnicas específicas de meditação grupal, onde a sincronia das mentes individuais cria um campo energético capaz de manifestar a presença crística de forma tangível. Não seria apenas uma presença metafórica, mas uma alteração mensurável na qualidade da consciência coletiva do grupo. Isso remete diretamente aos estudos de Jung sobre sincronicidade e campos psíquicos compartilhados. Em seus experimentos com sessões de análise grupal, ele observou fenômenos notáveis de ressonância psíquica, onde sonhos, associações e insights pareciam circular entre os participantes como se houvesse uma mente coletiva emergente do encontro das mentes individuais. Os textos etíopes sugerem que este fenômeno pode ser cultivado deliberadamente como prática espiritual. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. O simbolismo eucarístico, central para o cristianismo institucional, é reinterpretado nos manuscritos etíopes em termos de alquimia interior. O corpo de Cristo não seria o pão consagrado, mas a própria matéria física do praticante, transmutada por práticas específicas em um veículo mais refinado de consciência. O sangue de Cristo não seria o vinho ritual, mas a energia vital purificada que circula nesse corpo transformado.
Jung dedicou anos ao estudo da alquimia ocidental, reconhecendo nela uma tradição paralela que preservou, sob linguagem codificada, técnicas de transformação psíquica semelhantes às das tradições orientais. Os textos etíopes parecem confirmar essa interpretação, revelando que o próprio Jesus ensinou uma forma de alquimia cristã destinada à transmutação não de metais, mas da própria substância psicofísica do ser humano. Orai sem cessar. E nos evangelhos canônicos, esta recomendação soa como um ideal inatingível ou uma hipérbole retórica. Como seria possível orar continuamente e ainda assim funcionar no mundo cotidiano? Os manuscritos etíopes oferecem uma resposta surpreendente. Jesus teria ensinado uma técnica de oração do coração, onde um mantra sagrado é sincronizado com o ritmo cardíaco e respiratório, criando um estado de prece contínua que acontece abaixo do nível da consciência ordinária, mesmo durante atividades cotidianas. É impossível não notar a semelhança com a tradição exicasta da Igreja Ortodoxa, especialmente desenvolvida nos monastérios do Monte Athos, que utiliza a oração de Jesus de forma muito semelhante. Teriam os manuscritos etíopes preservado a fonte original dessa prática? Ou seria este um exemplo do que Jung chamaria de manifestação independente do mesmo arquétipo em diferentes tradições? Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Nos textos etíopes, Jesus explica que este não é um convite à oração petitória comum, mas uma instrução técnica precisa sobre como a consciência deve orientar-se para estabelecer contato com dimensões superiores. Pedir seria formular com clareza absoluta a intenção. Buscar seria manter essa intenção com foco inabalável. Bater seria aplicar a intensidade energética necessária para que a consciência atravesse os limiares que a separam de estados superiores. Jung falava da função transcendente como a capacidade da psique de criar símbolos-ponte que permitem à consciência acessar conteúdos do inconsciente sem ser inundada por eles. Os manuscritos etíopes parecem descrever técnicas específicas para desenvolver esta função, permitindo explorações conscientes dos territórios arquetípicos que normalmente acessamos apenas em sonhos ou estados involuntários de transe. Ao que vencer, concederei a sentar-se comigo no meu trono. Esta promessa apocalíptica ganha nos textos etíopes uma interpretação surpreendentemente concreta. O trono não seria uma posição de poder celestial em algum futuro escatológico, mas um estado de consciência caracterizado por lucidez, equanimidade e compaixão ilimitadas. Vencer não seria triunfar sobre inimigos externos, mas transcender as limitações do próprio ego, integrando aspectos da sombra e realizando a unidade essencial com toda a vida. Essa visão ressoa profundamente com o conceito junguiano de self, como o verdadeiro centro da personalidade, do qual o ego é apenas um satélite. Quando o ego reconhece sua relação correta com o self, surge naturalmente uma atitude de serenidade e compaixão que Jung chamou de personalidade mana, um estado de maturidade psíquica caracterizado por sabedoria natural e influência benéfica sobre os outros. Os manuscritos etíopes revelam que Jesus considerava a compaixão não apenas como uma virtude moral, mas como uma força cósmica real, uma energia transformadora capaz de alterar a própria estrutura da realidade. Amai vossos inimigos não seria apenas um ideal ético elevado, mas uma técnica precisa para dissolver os nós kármicos que perpetuam ciclos de sofrimento. A compaixão genuína, emanando do centro do ser, teria o poder de reconfigurar campos inteiros de consciência. Jung observou em seus estudos clínicos como a integração da sombra, aqueles aspectos negados ou reprimidos da personalidade,
frequentemente resulta em um florescimento espontâneo da compaixão. Quando deixamos de projetar nossa própria escuridão sobre os outros, quando abraçamos a totalidade de nosso ser, surge naturalmente uma compreensão empática profunda das lutas e sofrimentos alheios. Os textos etíopes parecem oferecer práticas específicas para cultivar deliberadamente essa compaixão transformadora. Não julgueis, para que não sejais julgados. Esta recomendação ética ganha nos manuscritos uma dimensão epistemológica fascinante. Jesus teria ensinado que o julgamento, a classificação rígida dos fenômenos em categorias de bom e mal, certo e errado, cria uma distorção perceptiva que impede a visão clara da realidade. A mente que julga constantemente constrói um mundo de projeções e não consegue perceber o fluxo contínuo de transformação que caracteriza a existência real. Jung falava da necessidade de transcender os opostos para alcançar um nível mais elevado de consciência. A tensão dos contrários, quando sustentada sem resolução prematura, eventualmente produz uma terceira posição que não é mera síntese, mas um salto quântico para um novo nível de compreensão. Os textos etíopes parecem oferecer técnicas específicas para cultivar essa visão não dual que transcende categorias fixas. Não vim trazer a paz, mas a espada. Esta declaração aparentemente belicosa é explicada nos manuscritos como referência à espada da discriminação, a capacidade da consciência desperta de discernir entre o real e o ilusório, entre a verdade essencial e as construções mentais que a obscurecem. Não seria um chamado à violência externa, mas à incisão precisa que corta através das camadas de condicionamento para revelar a natureza original da mente. É impossível não notar paralelos com a tradição budista da Prajnaparamita, a sabedoria que vai além, simbolizada justamente por uma espada que corta as ilusões. Jung reconheceu no budismo uma psicologia profunda que antecipou em milênios muitas descobertas da psicanálise moderna. Os textos etíopes sugerem que Jesus possuía um conhecimento semelhante e o transmitiu aos discípulos mais próximos em suas instruções pós-ressurreição. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Nos manuscritos, Jesus explica que isto não é apenas um conselho de desapego material, mas uma instrução precisa sobre economia energética. E consciência é uma forma de energia, e quando a investimos obsessivamente em objetos, status ou identidades externas, perdemos a força vital necessária para a transformação interior. Os tesouros do céu seriam estados de consciência expandida que, uma vez realizados, não podem ser perdidos ou corrompidos. Jung observou como o investimento excessivo de energia psíquica em personas sociais ou posses materiais frequentemente resulta em empobrecimento da vida interior e eventual colapso psíquico. A energia não utilizada para o crescimento e integração psíquica eventualmente retorna de forma disruptiva, muitas vezes através de sintomas neuróticos ou crises existenciais. Os textos etíopes parecem oferecer técnicas específicas para a recanalização consciente dessa energia vital. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esta aparente contradição é explicada nos manuscritos como referência aos dois níveis fundamentais de identidade humana. A vida que deve ser perdida é a identificação exclusiva com o ego separado. A vida que então se encontra é a realização da identidade mais profunda com o self universal. Não seria uma negação da individualidade, mas sua transcendência e inclusão em uma identidade mais ampla. Jung descreveu o processo de individuação como uma espécie de morte e renascimento simbólicos.
a dissolução das identificações egóicas limitantes e o surgimento de um centro de personalidade mais amplo, enraizado no self. Os textos etíopes parecem oferecer técnicas específicas para facilitar essa transição, que de outra forma frequentemente ocorre apenas através de crises profundas ou colapsos existenciais. A letra mata, mas o espírito vivifica. Nos manuscritos, Jesus explica que todas as escrituras sagradas, incluindo suas próprias palavras, são apenas apontadores para uma experiência direta que transcende qualquer formulação verbal. O apego dogmático à letra do texto, a formulação doutrinária precisa, acaba matando a vivência espiritual autêntica que as palavras deveriam inspirar. O espírito não seria uma entidade metafísica, mas a apreensão direta e experiencial da realidade além dos conceitos. Jung observou como as religiões institucionalizadas frequentemente substituem a experiência direta do luminoso por fórmulas doutrinárias e rituais vazios. O símbolo vivo, nascido das profundezas do inconsciente como ponte para o transcendente, degenera em sinal convencional, mera moeda de troca no comércio social da religiosidade externa. Os textos etíopes parecem oferecer técnicas para revitalizar os símbolos religiosos, restaurando sua conexão com as fontes arquetípicas originais. Eu sou a videira, vós as varas. Esta metáfora orgânica é explicada nos manuscritos como uma descrição precisa da relação entre a consciência individual e a consciência universal. Não seria uma relação de subserviência ou dependência, mas de participação orgânica em um campo consciente mais amplo. As varas não são inferiores à videira, mas extensões naturais e expressões individualizadas da mesma vida que flui através de todo o organismo. Jung descreveu o self como o centro regulador da psique, que transcende e inclui o ego, assim como a videira transcende e inclui seus ramos. Não é uma relação hierárquica de dominação, mas uma interconexão orgânica onde cada parte expressa à sua maneira a inteligência do todo. Os textos etíopes parecem oferecer técnicas para realizar conscientemente essa interconexão, que normalmente é experienciada apenas em estados místicos espontâneos ou induzidos por substâncias. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos manuscritos, Jesus explica que a verdade libertadora não é um conjunto de proposições corretas sobre o mundo, mas uma percepção direta da natureza da realidade e da consciência. Esta percepção libertaria automaticamente o ser humano das identificações limitantes e dos condicionamentos que criam sofrimento. Não seria necessário um esforço moral constante para ser bom, pois a ação correta fluiria naturalmente da visão clara. Jung falava da sabedoria do inconsciente, a tendência natural da psique de buscar equilíbrio e totalidade quando livre de repressões e projeções neuróticas. Quando integramos aspectos da sombra e estabelecemos uma relação correta entre ego e self, surge espontaneamente uma ética orgânica que não depende de regras externas ou esforço constante. Os textos etíopes parecem oferecer técnicas para facilitar esse alinhamento natural com a vontade divina, que na verdade seria a expressão autêntica do self integrado. Deixai as criancinhas, e não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Nos manuscritos, Jesus explica que as criancinhas simbolizam um estado de consciência caracterizado por espontaneidade, presença total no momento e ausência de autoconceitos rígidos. Não seria uma exaltação literal da infância, mas uma indicação de que o reino, o estado superior de consciência, está acessível apenas àqueles que recuperam essa qualidade primordial da mente antes que fosse condicionada por identificações fixas. Jung
Observou como o condicionamento social e educacional frequentemente sepulta o potencial criativo original da psique sob camadas de personas adaptativas e defesas egóicas. O processo de individuação envolve paradoxalmente uma espécie de regressão ao estado original da consciência, não como fuga da realidade adulta, mas como recuperação de recursos psíquicos essenciais para a realização plena da personalidade. Os textos etíopes parecem oferecer técnicas específicas para esta segunda inocência, este retorno consciente à espontaneidade original. Bem-aventurados os simples de espírito, porque deles é o reino dos céus. Frequentemente mal traduzida como pobres de espírito. Esta bem-aventurança é explicada nos manuscritos como referência à qualidade de simplicidade mental. Não simplicidade no sentido de ignorância, mas de clareza não complicada por excessos conceptuais. A mente que não se perde em elaborações filosóficas intermináveis, mas percebe diretamente a realidade tal como ela se apresenta, estaria naturalmente mais próxima do reino. Jung falava da necessidade de desaprender muito do que consideramos conhecimento para recuperar uma relação mais direta e autêntica com a realidade psíquica. Os conceitos, teorias e sistemas de crença frequentemente funcionam mais como telas de proteção contra a experiência direta do que como instrumentos para facilitá-la. Os textos etíopes parecem oferecer técnicas específicas para essa douta ignorância, essa suspensão temporária das estruturas conceptuais que permite uma percepção mais imediata da realidade. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nos manuscritos, Jesus explica que os pacíficos não são simplesmente aqueles que evitam conflitos externos, mas os que realizaram a paz interior através da integração dos opostos psíquicos. Quando as polaridades da psique, masculino e feminino, luz e sombra, criação e destruição, encontram seu equilíbrio dinâmico, emerge naturalmente um estado de harmonia que se irradia para o mundo externo sem esforço deliberado. Jung dedicou grande parte de sua obra ao estudo dos opostos psíquicos e sua eventual integração. A conjunctio oppositorum, a união dos opostos, seria o estágio culminante do processo alquímico e do desenvolvimento psicológico. Os textos etíopes parecem oferecer técnicas específicas para facilitar essa integração, que normalmente ocorre apenas após longas jornadas de confronto com a sombra e diferenciação das funções psíquicas. Vós sois a luz do mundo. Nos manuscritos, Jesus explica que esta não é uma metáfora poética, mas uma descrição literal da natureza essencial da consciência humana. A luz não seria um atributo moral ou espiritual adquirido através de práticas, mas a própria substância fundamental do ser, temporariamente obscurecida por identificações e condicionamentos. As práticas espirituais não criariam essa luz, mas simplesmente removeriam os véus que a ocultam. Jung falava da luminosidade intrínseca dos arquétipos, especialmente do self, que frequentemente aparece em sonhos e visões como uma fonte radiante de luz. Essa qualidade luminosa não é adquirida ou desenvolvida, mas descoberta como já presente nas profundezas da psique. Os textos etíopes parecem oferecer técnicas específicas para essa anamnesis, essa recordação da natureza original da consciência como luz primordial. Não lanceis pérolas aos porcos. Esta recomendação enigmática é explicada nos manuscritos não como elitismo espiritual, mas como reconhecimento pragmático dos diferentes níveis de preparação psicológica. Certos ensinamentos e práticas aplicados prematuramente ou sem o preparo adequado podem ser não apenas ineficazes, mas ativamente prejudiciais, desestabilizando estruturas psíquicas necessárias antes que novas estruturas mais integradas estejam prontas para substituí-las.
Jung enfatizou constantemente a importância do timing no processo terapêutico e de individuação. Certos conteúdos inconscientes só podem ser integrados quando o ego desenvolveu a força necessária para assimilá-los sem ser dominado. Os textos etíopes parecem oferecer diretrizes detalhadas para avaliar o nível de preparação do praticante e adequar as técnicas ao seu estágio específico de desenvolvimento. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Nos manuscritos, Jesus explica que o verdadeiro jejum não seria apenas abstinência alimentar, mas um processo sistemático de purificação energética que afeta todos os níveis do ser. A recomendação de não exibir tristeza ou privação não seria apenas ética, mas técnica. Estados emocionais negativos durante o jejum desviariam a energia do processo de purificação para alimentar estruturas egóicas. Jung observou como certas práticas ascéticas, quando motivadas por orgulho espiritual ou autorrejeição neurótica, frequentemente fortalecem as próprias estruturas psíquicas que deveriam ser transcendidas. A verdadeira disciplina espiritual nasceria não do ódio ao corpo ou às emoções, mas de um amor pela totalidade que inclui e transmuta esses aspectos. Os textos etíopes parecem oferecer diretrizes detalhadas para práticas purificatórias livres de distorções neuróticas. O Cristo ressuscitado dos manuscritos etíopes nos olha através dos séculos com um convite silencioso. Não é um convite para acreditar em dogmas, seguir regras morais ou submeter-se a autoridades externas. É um chamado para despertar para nossa própria natureza divina, para realizar o potencial ilimitado de consciência que é nosso por direito de nascimento. É um lembrete gentil, mas firme, de que o reino não está em algum céu distante, mas aqui e agora, na profundidade infinita de nosso próprio ser. Qual é o eco que permanece em seu coração após essa jornada pelas revelações etíopes? Talvez seja o sussurro do Cristo interior, aquele núcleo de divindade que habita nas profundezas de sua própria psique, convidando-o para uma aventura de autodescoberta que transcende todos os limites do conhecido. Talvez seja o chamado ancestral do Self, o centro sagrado de seu próprio ser, pedindo para ser reconhecido e integrado à sua vida cotidiana. O que seria de sua vida se você atendesse a esse chamado? Se dedicasse à mesma intensidade que investe em conquistas externas à exploração sistemática de seu mundo interior? Se aceitasse o convite para tornar-se consciente co-criador de sua realidade, em vez de mero espectador passivo ou vítima das circunstâncias? A promessa dos manuscritos etíopes é que tal transformação não apenas enriqueceria sua experiência individual, mas contribuiria para a evolução coletiva da consciência humana. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se despertou aquela nostalgia inexplicável pelo lar espiritual que nunca realmente deixamos, compartilhe-o com outros peregrinos nesta jornada. Deixe seu comentário sobre como as revelações etíopes ressoaram com sua própria busca interior. Inscreva-se para continuar explorando conosco os territórios arquetípicos da consciência humana. E lembre-se sempre, o reino não está lá fora, em algum futuro distante ou passado idealizado. Está aqui mesmo, na profundidade infinita do momento presente, aguardando ser descoberto pelos olhos do coração desperto.